Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos então abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios 5, os versos 17 e 18. Domingo passado, os irmãos que estavam presentes, começamos também alguns sermões expositivos em Efésios 5, de 15 a 21. E aí estudamos o verso 15 e o 16. E hoje vamos estudar o 17 e o 18. Domingo que vem, 19 a 21. Então a gente vai extrair do texto, aquilo que o texto de fato nos ensina, tá bom? Para que possamos aí colocar em prática. E o nosso tema dos 3 domingos é uma vida cheia do Espírito, tá? Uma vida cheia do Espírito Santo. E o texto diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar, irmãos, porque a Bíblia, nós sabemos que ela é um livro incomum, né? Ela é um livro divino, revelado por Deus, e a Bíblia diz, ela mesma diz que para entendermos, a própria palavra, precisamos do discernimento espiritual. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a entender o texto, e a provocar em nós também a necessidade da prática dessa palavra no dia a dia. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra poderosíssima, Deus, e queremos entender, para que assim, ó Pai, também sejamos desafiados a praticar essa palavra. Fale, ó Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero relembrar aqui uma ilustração que eu já devo ter falado, os irmãos devem ter também ouvido por aí, que é uma experiência de um professor, em sala de aula, onde ele levou um vaso assim, meio transparente, e ele quis fazer com os alunos, ali um trabalho para saber até que ponto aquele vaso estaria cheio. E ele colocou algumas pedras maiores dentro do vaso, até na altura mesmo assim da boca do vaso. E ele perguntou aos alunos se eles concordavam que o vaso estava cheio. Os alunos concordaram, de fato o vaso está cheio. Mas o professor pegou algumas pedras menores, tipo um cascalho, uma brita, e colocou no vaso. Então aquelas pedras menores acharam o seu lugar, até a boca. E aí ele perguntou: e agora? O vaso está cheio. Aí ele buscou areia, uma areia mais fina, colocou também no vaso, a areia achou o seu espaço, foi até a boca. E ele falou: e agora, o vaso está cheio? Os alunos: pai, professor, está cheio, não é possível, dessa vez. Pois o professor foi lá, ainda buscou água, colocou no vaso, e a água encontrou o seu espaço, até preencher o vaso. E aí ele falou: olha, agora o vaso de fato está cheio. Qual é a grande lição que o professor deu, e é muito prática para nós? É que na vida, você precisa colocar as coisas mais importantes primeiro, porque senão elas não encontrarão o seu lugar. Às vezes você enche a vida de coisas tão pequenas, de areia, de água, de pedregulhos,
E aí quando você precisa colocar a pedra maior, aí de fato ela não tem espaço. Então você precisa colocar, por exemplo, a pessoa do Senhor Deus, a sua família, em primeiro lugar na sua vida. Depois preencher com aquilo que você acha também importante para a sua vida. E essa é a razão que nós temos aqui, irmãos, de falarmos sobre essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. E nós começamos então, só fazendo aqui uma recapitulação, nós falamos sobre a importância de andarmos prudentemente e de remirmos o tempo. Lembra? Andar prudentemente e remir o tempo, que é os primeiros aspectos que nós temos para sermos cheios do Espírito Santo. E hoje, nesses 2 versos, o apóstolo Paulo, ele dá continuidade então ao tema com mais 2 lições preciosas para nós. E a primeira delas, no verso 17, é que uma vida cheia do Espírito Santo compreende a vontade de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A razão que Paulo diz aqui, por essa razão, no início do verso, logicamente que está ligado ao que ele acabou de falar, que é andar no Espírito e remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E se esses dias são maus, a gente precisa tomar uma atitude séria com a vida em Cristo. E ele fala então, não vos torneis insensatos. A palavra insensato, meu amado irmão, ela indica uma estupidez moral, uma ignorância moral e também espiritual. No hebraico, a palavra insensato tem muito a ver com uma pessoa que é contrária à razão, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que se opõe a uma ordem e um padrão divinos, uma pessoa que tem caráter moralmente deficiente e muita dificuldade em reparar erros. Então assim é o insensato. E Paulo diz que nós não podemos nos tornar insensatos, né? Observando aí o que é uma pessoa assim. Então, pelo contrário, ele vai dizer, atente para a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, meu amado irmão, compreender, logicamente que não é sinônimo de adivinhar ou de descobrir qual é a vontade de Deus, mas é se adequar àquilo que foi revelado a nós de forma inteligente, de forma eficiente, havendo concordância com o que Deus tem nos falado. E aí, mediante o conhecimento da palavra de Deus, vivemos muito bem a prática da vida cristã. O escritor chamado Bruce Waltke, falando sobre a vontade do Senhor Deus, ele diz que o termo vontade é muito difícil da gente definir, porque a vontade de Deus da Escritura, ela tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro, a vontade de Deus se refere aos planos e aos decretos dados por Deus, aos seus eternos decretos. Segundo, a vontade de Deus pode descrever o desejo dele, o consentimento dele, a permissão dele em alguma decisão em nossas vidas. Ou em terceiro lugar, a vontade dele pode descrever a sua providência geral, de forma que nada acontece sem haver
uma permissão do Senhor na vida das criaturas que Ele tão bem governa, seja pela graça especial, seja pela graça comum. Jesus disse que nós precisamos orar para que a vontade do Senhor seja feita. E Romanos 12 diz que nós temos que olhar para a vontade do Senhor Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E ela é boa, perfeita e agradável, meu amado irmão, porque ela tem um sentido especial para as nossas vidas. E tudo o que Deus faz, sem dúvida, é muito bom, é muito perfeito, é muito agradável para nós. Tudo que Deus faz em nós, por meio de nós, sempre objetiva crescimento espiritual. Mas a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, pela qual devemos também orar, ela pode ser aplicada aqui ou ser vista em dois aspectos. Primeiro, a vontade revelada. Deus revela a sua vontade. De que forma? Por exemplo, se você olhar para as ordens que Deus nos deu, o ide, o sede santos, o amar uns aos outros. Então você vai perceber que muitos verbos do imperativo trazem a ideia de uma vontade que é revelada por Deus em termos de ordenanças. Então já é a vontade revelada, mas onde há uma ordem. E também, meu querido e amado irmão, há um significado nessa vontade por meio das circunstâncias, onde nós temos as provações, nós temos aí as enfermidades, nós temos as lutas diárias, nós temos a pandemia. Tudo está sob o controle de Deus, de forma que aí toda circunstância, de fato, ela coopera para o bem daquele que ama ao Senhor Deus, que é chamado por Ele. Agora, a vontade do Senhor Deus, se você perceber, uma vontade revelada, nós temos aí, eu vou deixar para os irmãos, pelo menos uns 4 exemplos, onde você pode olhar para essa vontade já revelada por Deus, decretada por Deus, e que cumpre a nós praticar. Exemplo, se você olhar para 1 Tessalonicenses 4, verso 3, diz que a santificação é a vontade de Deus em nossa vida. Se você olhar para 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Pedro 2,15 vai dizer: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E ainda 1 Pedro 4,19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então você tem aí pelo menos a santificação, a gratidão, a prática do bem e o próprio sofrimento em razão de sermos cristãos. Tudo já dentro da vontade revelada por Deus. É apenas colocar então em prática. Então Paulo está dizendo que uma vida cheia do Espírito é uma vida que procura exatamente conhecer essa vontade, porque já está revelada na palavra, e agora é apenas colocar em prática. Em segundo lugar, no verso 18, ele vai dizer que uma vida cheia do Espírito é uma vida que corrige os perigos da dissolução. No verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus amados irmãos, a exortação de Paulo a não se embriagarem com vinho aqui, porque o vinho era na época, no seu contexto, a bebida alcoólica mais forte.
Mas é o mesmo que ele dissesse hoje: não vos embriagueis com a cerveja, não vos embriagueis com a cachaça, não vos embriagueis com nenhuma bebida alcoólica. Porque, meu amado irmão, na visão do texto e em toda a Escritura, a gente entende que a embriaguez era uma evidência da velha vida, daquela pessoa que na verdade não teve o encontro com Cristo, não nasceu de novo, e ela continua ainda sempre vivendo a sua natureza velha e pecaminosa. Ainda mais que nos tempos de Paulo aqui, havia uma festa imoral e idólatra, oferecida a um ídolo chamado Baco ou Dionísio, e essas festas idólatras eram regadas a muito vinho, a muita embriaguez, a muita orgia, a muita indecência, a muita imoralidade. Porque a embriaguez, como nós sabemos, leva ao descontrole, leva ao desperdício, leva à depravação. Assim era naquele contexto, e sempre será assim com aquele que se entrega à embriaguez. O filho pródigo, quando saiu da sua casa e foi para o mundo, Lucas registra essa mesma palavra, que ele vivia dissolutamente, gastando tudo o que tinha com bebidas, amigos e prazeres da carne. Então, meu amado irmão, o que o texto quer dizer é que para nós, crentes do Senhor Jesus, nós não andamos em dissolução, nós não andamos em depravação, em desperdício, em descontrole. Pelo contrário, há em nós um caminhar diferente, porque estamos em nossas vidas evidenciando o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Há em nós uma certeza de um novo nascimento e de que agora nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa lembrar sempre o que nós falamos aqui, relembrando Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, onde o cristão, ele foi selado com o Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo em nós, ele é um ato salvífico. Mas o encher-se do Espírito é um processo onde a vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo por meio da sua palavra, onde o discípulo aprende sempre com o mestre, e onde o controle do Espírito Santo não é um controle possessivo, mas é um controle orientativo. E a chuva está aí, graças a Deus. Então é um controle orientativo e não possessivo, irmão. Por quê? Porque eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Então, mas quando nós entramos nesse processo de sermos cheios do Espírito Santo, então nós somos controlados, orientados pela palavra do Senhor Deus. E quando o cristão, ele passa a ser cheio do Espírito Santo, ele evita duas atitudes negativas. Duas. A primeira é que o cristão que está sendo cheio do Espírito Santo, ele não entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim, não é? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu amado irmão, João Calvino, ele disse que entristecer o Espírito Santo é atribuir a ele afeições humanas, como alegria e tristeza. É o sentido de uma comunhão festiva, porque o Espírito Santo habita em nós. É mais ou menos assim. Imagine você, que o Espírito Santo então ele habita com você, selou seu coração, e há uma comunhão entre vocês. E aí é como se você na sua casa estivesse ali sentado no seu sofá,
assistindo algum programa de televisão, e o Espírito Santo ele está ao seu lado. Ele está assistindo com você. O que você assiste alegra ou entristece? O Espírito Santo, ele ouve o que você fala dentro da sua casa. Ele ouve as palavras, às vezes, de uma explosão de nervosismo, algum xingamento que porventura possa sair dos seus lábios. O Espírito Santo ele está ali, ouvindo o que nós falamos, vendo o que nós fazemos. Então aquilo que a gente faz pode entristecer ou pode alegrar o Espírito. E aí é o que Paulo está dizendo. A vida que está sendo cheia do Espírito, ela é muito mais propensa a fazer coisas, a dizer palavras que vão alegrar o Espírito Santo. E a segunda atitude negativa está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, que é apagar o Espírito. Ele vai dizer: não apagueis o Espírito. Como apagar o Espírito, meu amado irmão? O sentido de apagar é não limitar o Espírito, não extinguir o Espírito Santo de Deus, porque a gente não tem domínio sobre ele. E aí o que o texto quer dizer, e acontece, como é que nós apagamos o Espírito? É quando a gente passa a ser indiferente ao que ele fala, e especialmente porque ele fala por meio da sua palavra. Exemplo, se você olhar aqui para esse púlpito, a minha pergunta para você é: quem está falando aqui? A quem você está vendo nesse púlpito? Você vê apenas um pastor falando algumas palavras? E se você olhar para o pastor, certamente você pode ser indiferente ao que o pastor fala, você pode discordar do pastor, você pode criticar ao pastor, mas quando você tem certeza que é o Espírito Santo quem fala, e fala por meio de Efésios 5, versos 17 e 18, então aí, meu amado irmão, tem que ter uma relação muito séria, porque aí é o Espírito Santo falando por meio da sua palavra, e aí eu não posso ignorar essa palavra, eu não posso ser indiferente a ela, eu não posso desprezar essa palavra, eu não posso criticar essa palavra, eu não posso me opor a essa palavra, porque senão eu estou apagando o Espírito Santo. Mas na verdade, se você entender bem, isso não muda o Espírito. Ninguém consegue apagar literalmente o Espírito. Na verdade, quem é apagado é você. Quem é anulado é você mesmo. Porque o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma. Não depende da minha concordância com ela, não depende da minha prática dela. Deus não será menos por minha causa. Mas ser indiferente é uma rejeição, e aí é como se o Espírito Santo não significasse nada para a gente, e nem menos o que ele fala. E meu amado irmão, por que isso é importante? Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai compreendendo a vontade do Senhor, e ela vai exatamente dando mais valor, dando mais importância àquilo que ele fala e revela na sua palavra. Portanto, uma vida cheia do Espírito é uma vida que compreende a vontade de Deus. E uma vida cheia do Espírito é uma vida que corrige os perigos da dissolução. Então eu queria concluir aqui, deixando com você duas orientações. Primeiro, evite alguns perigos na sua vida. Evite o perigo do desperdício do tempo, do descontrole do tempo,
das oportunidades que Deus te dá. Evite também os perigos da bebida alcoólica. Parece chover no molhado, mas não é, meu irmão. Estamos vivendo um tempo onde aquilo que antes era pecado, hoje já é normal. Para não dizer que está virando norma. E às vezes é crente dentro de igrejas se embriagando, se prostituindo, como se a palavra não tivesse para ele nenhum valor. Então, evite perigos, porque às vezes aquilo que você acha que longe da igreja, bebendo apenas um golinho, bebendo socialmente, para você pode não ser nada, mas pode ser um grande perigo, uma brecha usada pelo inimigo, e certamente não é o que o Espírito Santo quer para nós. Procure compreender a vontade do Senhor, querido. E aí eu te daria uma pequena orientação, muito prática. Se você entende pela palavra revelada de Deus que há uma necessidade de praticarmos a vontade dEle, e a vontade dEle revelada é uma vida santa, uma vida de gratidão, de evangelização, de prática do bem, de suportar sofrimentos e oposições. Então, quem sabe você pode começar a partir daqui e amanhã colocar essa palavra na sua vida. Puxa vida, eu sou selado pelo Espírito Santo, eu estou sendo cheio do Espírito Santo, então eu preciso ser uma pessoa mais santa, eu preciso ser uma pessoa mais grata, eu preciso praticar o bem, eu preciso evangelizar. Então, quem sabe você pode fazer isso a partir de amanhã na sua vida. E, meu amado irmão, segundo, deixa o Espírito Santo te encher. Dê atenção à sua presença. Sabe por quê? Porque Ele está em você. E se você conhece muito bem a teologia bíblica, teológica, você sabe que não tem como desvincular o Espírito Santo de nós. Não tem como você tirar o selo e rasgar esse selo e dizer que não quer ser cristão mais. Não tem como. Uma vez transformado, é uma pessoa transformada para sempre. E uma pessoa transformada sabe que não tem como dissolver a relação com o Espírito Santo. Não tem como haver divórcio com o Espírito Santo. Não tem como. Então, meu amado irmão, se não tem como, eu e você também não podemos imaginar que o Espírito Santo é simplesmente alguém que você pode deixar na igreja trancado nessas quatro paredes, e no próximo encontro Ele está aqui esperando a gente. Não tem como você deixar o Espírito Santo preso na sua casa, trancar a porta e dizer: Espírito Santo, me espere aqui, fica aí no sofá, dorme um pouquinho, que eu vou sair, vou trabalhar fora, e quando eu voltar a gente conversa. Não tem como, meu amado irmão. Onde você for, Ele vai. Onde você está, Ele está. E aí é a nossa maior responsabilidade. O Espírito Santo está ali. E quem sabe essa semana você vai alegrar mais o Espírito Santo e entristecer menos. Mas para isso é necessário essa vida cheia do Espírito. Para isso é necessário você olhar para essa palavra e ver que Ele se revela por meio dela, pelo que Ele fala a nós, e dizer: Deus, a partir daqui, de repente até aqui eu não tenho me importado com isso, até aqui a minha vida cristã é uma rotina. Parece que de fato o Espírito Santo Ele só habita no templo, parede, né? Não no templo, corpo. Então, mas pode e é necessário haver essa mudança, irmão.
Eu quero dizer para você, faça isso. Porque somente uma vida cheia do Espírito compreende a vontade de Deus, corrige os períodos de solução e caminha em comunhão permanente com Ele. Sua vida será muito mais firme, muito mais feliz, muito mais usada por Deus. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Amém? Amém, meu irmão. Deus te abençoe. E próximo domingo, Deus permitindo, a gente vai falar sobre o verso 19, 20 e 21, sobre os resultados dessa vida cheia do Espírito. Deus abençoe. E a gente já vai encerrar. Não vamos cantar nenhum hino agora. A gente vai estar orando, impetrando a bênção, encerrando a amém tríplice, nos colocando em pé. E como sempre, ao terminar, a gente pede para os irmãos já voltarem para casa, para evitar a aglomeração, porque estamos aí sujeitos, de repente algum vizinho pode observar, e nós queremos dar o melhor testemunho. Então terminou aqui, você já volta para casa, tá bom? Vamos ficar em pé para terminar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, ela fala conosco. Muito mais, ó Deus, do que o pregador, é a tua palavra em foco, é a tua palavra, Deus, que orienta, porque foi o Senhor quem inspirou Paulo a escrever um texto como este. Deus, e que a nossa vida possa estar sendo cheia do Espírito Santo. Se nós, ó Pai, hoje nos sentimos, quem sabe, vazios, quem sabe, ó Deus, num começo, que haja, ó Pai, continuidade, que haja, ó Deus, preocupação, que haja prioridade em nós, que a partir daqui, ó Deus, a vida cheia do Espírito seja o nosso alvo, seja a nossa busca diária, e assim, ó Pai, seremos melhores crentes, melhores filhos, melhores cônjuges, melhores empregados, melhores patrões, melhores pessoas, porque, ó Pai, o teu Espírito há de falar por meio de nós e usar a nossa vida, ó Deus, talvez como nunca fomos usados em tantos anos de cristianismo. Sustenta, ó Deus, a igreja Filadélfia. Desperta essa igreja, ó Pai, para que palavra como essa seja, ó Deus, algo assim maravilhoso no coração da igreja. Não nos deixe, ó Pai, ser indiferentes, porque não há em nós, ó Deus, nenhum poder para criticar ao Senhor, para discordar do Senhor, mas cumpre a nós obedecer ao Senhor. Deus nos abençoe, para que a nossa semana que começa hoje, possa, ó Deus, evidenciar, até o próximo domingo, que nós já estaremos bem melhores. Obrigado, Deus, pelos irmãos aqui reunidos, pelos irmãos que ainda não podem vir. Sustenta, ó Deus, na fé, no crescimento espiritual, e não deixa, ó Deus, a frieza entrar nos seus corações. E tem misericórdia, ó Pai, do nosso país e do nosso mundo nesse tempo de pandemia. Louvado seja o Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. 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 E de paz, Shalom Adonai, paz do Senhor.